pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre outras profissões no teatro e novas maneiras de atuação. Bom, para fazer com que o teatro exista, nós precisamos de vários profissionais, além do ator, é claro. Aprendemos que o ator é ele que inventa o teatro, mas existem outros trabalhadores muito importantes e que fazem com que toda essa engenharia funcione. Na maioria das vezes, nós não conseguimos imaginar quantos profissionais estão envolvidos para que o espetáculo aconteça. Até a chegada do terceiro sinal, muita coisa aconteceu para além dos ensaios dos atores. Dizemos que no teatro somos uma família. Lembra que já falamos aqui que dependemos um do outro? Estamos envolvidos num coletivo? Pois é isso. Nada funciona sem a colaboração de cada um envolvido. E para que tudo dê certo com o ator, outros companheiros se desdobram pensando toda essa engenharia de cena. Na verdade, são muitas as possibilidades hoje em dia sobre as profissões que se envolvem no teatro. Vamos falar um pouco agora de quem é quem no teatro, das profissões de base na operação dentro do teatro. Vamos falar um pouco sobre o produtor. O produtor teatral é o idealizador do espetáculo. Ele pode ser desde um grande empresário até mesmo uma pessoa do grupo, um ator do grupo, né? Ele pode ser o próprio ator. Quando se pensa em Brasil, é fácil entender as dificuldades naturais pelas quais essa profissão passa. A produção passa. Mas é importante entender de que a gente precisa produzir. O produtor, então, é esse quem vai se encarregar de conseguir o dinheiro para a montagem, o patrocínio ou as colaborações necessárias para que tudo flua na produção. Pensando o teatro como uma profissão, esse espetáculo, desde então, ele precisa acontecer Vamos falar um pouco agora sobre o produtor teatral. O produtor teatral é ele quem idealiza o espetáculo. Ele pode ser desde um grande empresário ou até mesmo uma pessoa do grupo ou o próprio ator. Quando se pensa em Brasil, é fácil entender, dadas as dificuldades naturais em nosso país, de que esse ator vai precisar se produzir. É o produtor quem vai se encarregar de conseguir o dinheiro para a montagem, o patrocínio ou as colaborações necessárias para que tudo flua na produção. Pensando o teatro como uma profissão, este espetáculo precisa de um retorno financeiro. E é esse produtor quem vai pensar no ingresso, nos salários e nos afins. A responsabilidade de um produtor é muito grande e com ele seguem inúmeras demandas, inúmeros desafios e que precisam ser vencidos, cada um na sua etapa. Com o apoio de outros produtores auxiliares, é esse produtor principal quem vai executar o projeto para que ele aconteça com excelência. Agora vamos falar sobre o autor. O autor é aquele que escreve o texto. O grupo, os atores envolvidos, poderão aproveitar textos já elaborados para o teatro, desde que respeitem as diretrizes de lei para os devidos custos. Esses custos, eu estou falando dos custos com os direitos autorais, que devem ser recolhidos por meio de empresas representantes. Os direitos autorais, ou até mesmo qualquer tipo de direito de imagem, eles podem ser recolhidos. Vamos falar um pouquinho sobre o autor. O autor é aquele que escreve o texto. O grupo, os atores envolvidos,
poderão aproveitar textos já elaborados para o teatro, desde que respeitem as diretrizes de lei para os devidos custos com os direitos autorais, que devem ser recolhidos por meio de empresas representantes dos direitos autorais, ou até mesmo através dos próprios autores. Isso pode ser feito diretamente com os autores. Mas existem autores consagrados e que possuem as suas obras em domínio público, que podem ser utilizadas e montadas sem a necessidade de recolhimento de pagamento pelo uso da obra. Isso é muito interessante para quem está iniciando. Podemos citar aqui, por exemplo, alguns textos de Shakespeare, Molière, Martins Pena, o próprio Chekhov, que a gente tem falado muito aqui, entre outros. É só dar uma pesquisada que nós vamos encontrar muitos textos de domínio público. Mas há um exercício muito interessante e muito posto em prática nos dias de hoje, que é a autoralidade. O grupo ou um autor vai escrever o texto para que esse grupo encene. Esse texto pode ser escrito por várias mãos. O grupo pode escrever a sua própria dramaturgia. Do que esse grupo quer falar? Então, vamos escrever. A autoralidade no teatro tem sido um caminho muito importante para os novos grupos de teatro, porque o espaço da cena é o lugar da comunicação, é o espaço, é o movimento da fala, da expressão das pessoas. Então eu posso encenar, eu posso escrever sobre aquilo do qual eu quero comunicar. Vamos falar agora sobre o diretor. O diretor é aquela figura que precisa estar atenta a tudo. É o que gira em torno da montagem, é que acompanha toda a montagem, que acompanha todo o grupo. Ele precisa estar focado, atento na montagem, mas também em todas as pesquisas e principalmente atento às suas ferramentas, as ferramentas de trabalho, que são os atores. A direção vai observar e vai direcionar todas as tratativas de cena. Ele precisa conhecer o texto, as intenções corretas das personagens, dar encaminhamento aos ensaios e qual a abordagem que o grupo deseja trabalhar na encenação. O diretor é esse profissional que acolhe os atores e as atrizes, também nas suas angústias e nas suas dificuldades. É assim que funciona o teatro de grupo. Ele precisa entender um pouco de tudo, e não só de atuação. Precisa saber sobre iluminação, sonoplastia, cenário, figurinos, maquiagem, embora precise dispor de todos esses profissionais ao seu redor. Agora, o diretor ele é fundamental muito nas bases da confecção da montagem, corrigindo e avaliando todo o processo de construção da peça, observando cada ator, cada atriz, observando detalhadamente todas as cenas e todo o seu desenvolvimento, do início até o dia da estreia. É árduo o trabalho da direção teatral. A direção, ela também pode ser coletiva, abolindo assim a imagem e a figura do diretor. Há um diretor interessante chamado Yuri Auschwitz, que tem aventado muito sobre essa possibilidade. Ele recentemente esteve no Brasil e não dirigiu o Grupo Galpão. O Grupo Galpão é um grupo muito importante no nosso país. É um grupo mineiro que trabalhou durante muito tempo com palhaçaria.
Mas o Yuri, ele apenas orientou de modo com que o Grupo Galpão pudesse seguir então com a sua montagem, mas sem aquela figura precisa do diretor. Interessante é que o Grupo Galpão, que é um grupo que gosta da figura da direção e tem sido dirigido por inúmeros desses diretores brasileiros, eles contam que foi inusitado e desafiador a montagem do espetáculo Eclipse, em 2012. Sem a figura do diretor Yuri Auschwitz. E tudo aconteceu nessa perspectiva coletiva, ou seja, todos esses atores fizeram seus apontamentos e dirigiram o espetáculo. Foi uma direção coletiva. Então isso é muito importante, isso é muito possível, desde que esses atores se organizem para dirigir. Vamos falar agora um pouco sobre o cenógrafo. O cenógrafo é aquele profissional que vai pensar o espaço para a cena e toda a sua feitura. Ele pode pensar desde o mobiliário até mesmo certos adereços de cena. Os cenários na contemporaneidade também contam com projeções de videomapping e vão precisar desse profissional, desse operador de videomap, desse projetor. O cenógrafo ele pode pensar e criar novas ideias, efeitos especiais e quase sempre cenários, figurinos e textos precisam dialogar. Outra possibilidade para os dias atuais tem sido as instalações. Elas vão configurar como pano de fundo para o espetáculo. Na maioria das vezes, ela se apresenta por uma perspectiva simbólica. Os atores, através da instalação, e o cenógrafo, através da instalação, eles desejam comunicar por meio de símbolo, algo muito importante no espetáculo. Agora, a presença do figurinista, que é esse profissional que vai cuidar do visual dos atores, ele é muito importante. E ele vai trabalhar de acordo com cada personagem, de acordo com a história. A indumentária vai sendo pesquisada e elaborada de acordo com o decorrer de todo o processo. O figurinista, quase sempre, é o desenhista dos modelos e costuma ser inovador e criativo dentro da sua proposta. Quase sempre ele que escolhe os tecidos, ou aluga as roupas, ou compra essas roupas. Quando em confecção, ele acompanha desde o corte até a costura. E todas as provas das peças de roupa também são acompanhadas pelo figurinista. Trabalhar na elaboração de figurinos demanda uma intensa pesquisa. O iluminador é o profissional quem cria a iluminação para o espetáculo. É ele quem desenha a luz de toda a obra que vai ser encenada. Ele precisa conhecer todo o texto, assistir a todos os ensaios, entender sobre todas as marcas, sobre o gênero proposto de direção, para que ele possa então desenhar essa iluminação, para que ela possa estar de acordo com a atmosfera do espetáculo. A iluminação do espetáculo, quando bem desenvolvida, auxilia em muito quanto à estética
da peça que vai ser apresentada. Nos dias de hoje, além dos refletores muito comuns, já podemos contar com um grande maquinário de iluminação moderno e com muitas possibilidades na criação, por exemplo, dos efeitos especiais. O iluminador tem com ele um auxiliar, que quase sempre é quem vai operar a iluminação nos dias de apresentação. O sonoplasta é o profissional que vai ambientar musicalmente o espetáculo. É ele quem vai fazer a pesquisa de acordo com a natureza da peça. A música na peça pode ajudar muito no desenvolvimento do enredo e no desenvolvimento dos atores na cena. Outra parte importante são os efeitos que podem mesmo ser desenvolvidos com recursos simples. O sonoplasta pode também ser aquele quem vai operar o som da peça ou ter um auxiliar para fazer isso, que é o operador de som. Já o contra-regra é o auxiliar de palco, é a pessoa que cuida dos objetos de cena, cuida do cenário, dos adereços dos atores, cuida de tudo aquilo que deve ser utilizado durante o espetáculo, cuida de tudo aquilo que já deve estar no seu devido lugar. E também das coisas que podem entrar durante o espetáculo. A figura do contra-regra ela é muito importante porque ela traz maior segurança para atores e atrizes em cena. O maquiador é o responsável em cuidar da identidade das personagens. Para cada período da história, há um certo tipo de maquiagem, sem falar nas maquiagens artísticas para espetáculos que seguem o gênero, por exemplo, da palhaçaria, da comédia dell'arte, entre outros. Esse maquiador ele é responsável também pela caracterização, que é muito importante, como para a pessoa que está ferida na cena, uma pessoa adoecida em cena. É ele quem vai, por meio dessa caracterização, trazer a verdade por meio dessa estética, que é tão importante para a cena. Atualmente, é muito comum um maquiador ou uma equipe preparar também um elenco, e a partir daí o grupo segue maquiando-se sozinhos. O divulgador hoje é chamado como assessor de imprensa, e é ele quem vai em busca dos espectadores. Muitos são os caminhos para se divulgar o espetáculo: cartazes, posts, posts nas redes sociais, entrevistas em jornais, TV, internet, panfletagem pelo bairro, pela cidade, anúncio em rádio, em televisão. E o mais importante é o boca a boca. O trabalho de divulgação ele é exaustivo e é um trabalho de captação de plateia. Uma boa divulgação pode nos render uma boa plateia. O divulgador pode ser bem criativo e também, quando possível, lançar mão de uma estreia, quem sabe, para convidados. E estes convidados serão os primeiros a divulgar o espetáculo. Eles farão um trabalho que nós chamamos de boca a boca.
há ainda muitos profissionais que não foram citados aqui e que estão direta ou indiretamente envolvidos para que o nosso espetáculo possa se desenvolver e acontecer. E a todos esses profissionais, o nosso sincero agradecimento e o nosso máximo respeito. Muita gente envolvida, não é mesmo? Vamos falar um pouco agora sobre a plateia. A plateia é parte importante nesse jogo e é para ela que nós nos preparamos todo esse tempo. A nossa arte é feita, pensada para uma plateia. Nós desejamos nos comunicar para essa plateia. Vamos nos comunicar através da nossa encenação. É interessante pensar que cada plateia é única e essas plateias elas não se repetem. Cada uma tem o seu temperamento. As plateias são importantes e fazem parte desse momento de troca. Ali, durante a cena, percebemos cada respiro e, quando possível, reconhecendo em cada rosto uma expressão. E é aí que seguimos inspirados e motivados para fazer teatral. O bom teatro toca e transforma pessoas, transforma pensamentos, promove ideias e reflexão. E esse é o papel do nosso teatro. Não é só entreter, mas formar cidadãos e fazer com que eles pensem sobre a vida e sobre o nosso existir. E aí ficamos pensando, e quando o nosso desejo é tão grande e não temos um teatro pronto, um teatro edificado, o que fazer? Foi como eu falei para vocês lá no início dos nossos estudos. Dificilmente há, por exemplo, nos interiores do nosso país, teatros. Então, que possamos inventar um. Inventar um teatro é uma tarefa muito tranquila para um grupo de iniciantes, porque estamos muito motivados e já entendemos então a importância do teatro na nossa existência e na existência, por exemplo, de uma comunidade local. Já entendemos de que podemos comunicar novas ideias, de que podemos mudar os rumos da vida de uma pessoa ou de uma comunidade através do teatro. Eu estou imaginando aqui, vocês devem ter muito que comunicar, não é mesmo? Deve haver uma vontade enorme de fazer esse mundo ainda melhor. Então, mãos à obra. Vamos construir o nosso teatro. A primeira coisa que precisamos escolher é o espaço, o território aonde vamos estabelecer o nosso teatro. Nós poderemos aproveitar, por exemplo, uma ruína, uma sala abandonada, um espaço. E olha, ele não precisa ser uma sala incrível, pode ser uma sala pequena. E a gente chama um teatro pequeno de teatro de bolso. Então, uma sala pequena pode receber o nome de um teatro de bolso. E eu acabei de ter aqui uma ideia. Quem sabe vocês podem batizar esse teatro de bolso, essa pequena sala de teatro, com o nome de uma personalidade local. Uma personalidade popular, alguém bem conhecido na cidade de vocês. Uma pessoa importante da região. E vamos dar então o nome desse espaço, desse teatro de bolso, vamos dar o nome dessa pessoa. Quem sabe um poeta, uma bordadeira, uma rezadeira, uma alfabetizadora. Isso vai agregar valor ao trabalho de vocês, ao grupo de teatro de vocês. E a comunidade vai receber muito bem essa ideia. Grandes espaços, espaços importantes, hoje começaram dessa maneira. E principalmente nos interiores do nosso país, onde o apoio não chega. E se não chega, nós não vamos ficar esperando. Nós vamos começar a trabalhar e desenvolver. Porque pessoas que fazem teatro são pessoas fortes, são pessoas persistentes. Vamos construir o nosso teatro. Então, nessa sala, vocês colocam aí algumas cadeiras que podem estar em círculos ou não, podem estar em formatos de arena. Na sequência, a gente vai pensar em construir esses refletores com latas de tinta. A gente vai pintar essas latas de tinta na cor preta. Na sequência, a gente coloca ali algumas lâmpadas de 150 ou 200 watts. E eu vou dizer para vocês, toda essa gambiarra aí, qualquer eletricista sabe fazer isso
e vai saber ajudar vocês. E depois disso tudo pronto, nós vamos ensaiar um espetáculo, curto que seja, vamos divulgar bastante e vamos promover a inauguração desse espaço. E aí, depois vocês me contem o sucesso que foi. Vocês sabem quem começou assim a sua carreira? Maria Clara Machado. Maria Clara Machado é uma das mais importantes mulheres de teatro de nosso país. Ela era uma encenadora e autora de vários espetáculos infantis que se tornaram muito importantes na nossa dramaturgia. Entre eles eu poderia citar Pluft, o Fantasminha, A Bruxinha que Era Boa, O Boi e o Burro a Caminho de Belém, Tribobó City e tantos outros espetáculos. A Maria Clara Machado, ela não tinha um espaço. Ela conseguiu uma sala abandonada de um orfanato aqui no Rio de Janeiro. E ali, com todas as dificuldades possíveis, ela foi se estabelecendo. Esse espaço, além de abrigar um grupo de teatro, se tornou uma escola de teatro que hoje é referência aqui no Rio de Janeiro. Chama-se o Tablado. Você já ouviu falar no Tablado, não é? Essa é a história do Tablado. Se fundou e se criou e se afirmou nas dificuldades. Foi com a Maria Clara Machado que nós aprendemos, por exemplo, a fazer os refletores com latas de tinta, pintando de preto. Foi com a Maria Clara Machado que nós aprendemos a utilizar toda a sucata existente para a elaboração de figurinos e cenários. O tablado continua sendo um ponto importante de troca e saberes e do artesanato teatral. Eu fui aluno no tablado em 1992 e vivi algumas experiências com a Maria Clara Machado. E o que mais me chamava a atenção na diretora era a sua disponibilidade e atenção no ouvir. Ela, de fato, desejava ouvir o que os alunos atores tinham a dizer, tinham a perguntar. Maria Clara, ela nos dava muitos conselhos e dizia que nós precisávamos nos jogar, nos arriscar para que o teatro acontecesse. Um momento muito importante foi quando ela nos disse que o teatro era uma coisa muito simples. Dizia ela, o teatro é como brincar de carrinho ou de boneca. É só acreditar. Eu gostaria muito que vocês conhecessem um pouco mais sobre a Maria Clara Machado e o Teatro Tablado. Eu separei aqui um pequeno recorte de um vídeo para que vocês possam conhecê-la. Vamos assistir. Nós podemos, então, criar outras opções para o teatro. Criar espetáculos para a luz do dia, por exemplo, em espaços alternativos, ou que aconteçam nas ruas, em praças públicas. E nesse território é que será o teatro, então, do grupo, o espaço para o grupo trabalhar. Isso é muito possível. Fazer teatro para crianças nesses espaços naturais é que pode ser muito rico. E o lugar, a beleza natural, sempre é muito potente e sempre uma boa oportunidade para começar. As crianças, por exemplo, elas são muito simpáticas ao teatro, assim como seus pais. Então podemos iniciar com uma contação de histórias. E é algo bem simples de fazer. É contar mesmo uma história, com temática para a infância. A gente organiza uma roda com as crianças, a gente usa bastante criatividade, a gente pode se utilizar de bonecos, roupas muito coloridas e criativas, e pronto, temos um teatro. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Bia Bedran. A Bia é uma atriz de teatro muito importante no nosso país e que ela trabalha com esse público da infância. E ela trabalha com temas ligados à natureza, ao meio ambiente. Vejam o trabalho da Bia e pensam que é muito possível ser fonte de inspiração para que vocês então iniciem o trabalho. Vamos assistir um trechinho do trabalho da Bia Bedran
com contação de histórias. Que ótima essa história. Adorei. Vou contar para vocês. Ela se chama Feliz Aniversário, Lua, e é de Frank Ash. Uma noite, o ursinho Bino olhou para o céu e pensou como seria bom dar para a Lua um presente de aniversário. Mas ele não sabia nem que dia seria isso e nem o que dar. Então, ele subiu no galho bem alto de uma árvore para ter uma conversa com a Lua. Olá! Mas a Lua não lhe respondeu. Então ele pensou: eu devo estar muito longe da Lua. Já sei. Pegou sua canoa, atravessou o rio, atravessou o bosque e subiu na mais alta montanha. Aí sim ele disse: olá! Dessa vez, a sua própria voz ecoou por sobre as montanhas. Olá! Ei, eu estou conversando com a Lua, pensou o ursinho Bino. Então ele continuou. Ei, quando é o seu aniversário? E a Lua repetiu. Ei, quando é o seu aniversário? Ora, por acaso meu aniversário é amanhã? E a Lua? Ora, por acaso meu aniversário é amanhã? Que presente você gostaria de receber? Que presente você gostaria de receber? Eu gostaria de um chapéu. Eu gostaria de um chapéu. Oba! Agora já sei o presente que a Lua quer ganhar. Adeus, disse Bino. Adeus, repetiu a Lua. Então, o ursinho Bino foi lá no seu quarto, pegou todas as moedinhas do cofre, entrou na melhor loja de chapéus da cidade e comprou um belo chapéu para a Lua. Colocou o chapéu no galho mais alto de uma árvore para que a Lua pudesse experimentá-lo. E a Lua foi fazendo um desenho no céu, foi e vestiu o chapéu. E então o Bino disse: oba, ficou muito bom! Porém, de madrugada, enquanto o ursinho Bino dormia, bateu um ventinho e levou o chapéu bem em frente à porta da casa do ursinho Bino. Quando ele acordou e olhou o chapéu, ele disse: oba, a Lua também me deu um chapéu. Botou na cabeça e falou: olha, ficou muito bom. Porém, outro vento bateu. Outro vento bateu e foi levando o chapéu, foi levando embora. Volta, chapéu que Lua deu, volta! Mas levou embora. E o ursinho, muito triste, pegou a sua canoa de novo, atravessou o rio, atravessou o bosque e foi ter outra conversa com a Lua. Mas por muito tempo, a Lua nada lhe disse. Então ele começou: eu perdi o lindo chapéu que você me deu. Eu perdi o lindo chapéu que você me deu. Mas não faz mal, mesmo assim eu ainda gosto de você. Mas não faz mal, mesmo assim eu ainda gosto de você. Feliz aniversário, disse Bino. Feliz aniversário, repetiu a Lua. Quero que vocês conheçam também agora um outro trabalho de uma educadora, escritora e contadora de histórias chamada Kio San de Oliveira.
Observe o trabalho da Kyu-san, a simplicidade desse trabalho, mas a presença potente da educadora na cena. É manhã e o galo canta. Cocorocó! Cocorocó! A Kim abre os olhos e se espreguiça bocejando. Com preguiça se levanta, olha para o lado e vê os seus irmãos já acordados, um olhando para o outro, um brincando com o outro e caindo na gargalhada, um admirando os crespos do outro. A Kim segue se arrastando de sono para o banheiro, escova os dentes, ajeita o seu cabelo todo xoxo, faz cara de quem não gostou, molha as mãos, aperta, puxa, esfrega os cabelos. Então, sai do banheiro correndo, pega a sua mala, uma manga que estava na fruteira da casa e vai, passa pela porta e volta para apanhar o seu boné pendurado em um mancebo na porta da sala. Seu Dito Pereira pergunta para o neto: Bom dia, meu filho. Onde é que você vai com tanta pressa? Besavô, eu tô indo para a escola, atrasado como sempre. Está, menino, respeita o avô, tô falando com você. Quero saber uma coisa. Diga, meu avô, com todo respeito. Filho, por que é que você, todos os dias, coloca esse boné na cabeça para ir para a escola? Uai, vô, eu coloco o boné na cabeça para ir para a escola todos os dias porque é moda. Todos os meus colegas da sala de aula usam boné. Ok, meu filho, então vai para a escola. A Kim estuda na escola estadual chamada Zacimbagaba, desde que era bebê. Seus amigos são sempre os mesmos. Ao entrar em sala de aula, atrasado, a Kim olha para os seus colegas de classe, todos sentados e enfileirados, e vê, mais uma vez, que somente ele usa o boné. Sem jeito, a Kim lembra que mentiu para o seu avô mais uma vez. O tempo passa em sala de aula até que o sinal toca convidando os estudantes para brincar no pátio durante o intervalo. A Kim se junta aos colegas da classe, Paulo e Marcos, para brincar de pega-pega. Num determinado momento, Paulo pega a Kim e sorrindo diz: Peguei o Pelé. A Kim olha assustado para o colega, sem compreender o motivo de estar sendo chamado daquela forma, e logo afirma: Me solta! Meu nome é Kim. Não quero mais brincar disso. Marcos rapidamente tenta quebrar o climão que se formou entre eles e sugere outra brincadeira. Pique-esconde. A Kim e Paulo aceitam. Na brincadeira, a Kim, escondido atrás de um pilar do pátio da escola, foi encontrado por Paulo, que imediatamente gargalha e diz: Achei! Eu achei o Buiú! Parem com isso! O que estão fazendo não é certo! Vocês sabem o meu nome! Meu nome é Kim! Retrucou ele. Já um outro caminho muito possível são hoje os chamados solos. Aqueles mesmos que eram os monólogos e aquele que a Estela Adler chamou de duólogos. O jogo duo, lembram? Bom, mesmo sendo um solo, é preciso entender de que nunca estaremos sozinhos. Mas é um caminho também de se trabalhar e de se atuar no teatro.
Eu separei aqui para vocês uns exemplos de solos, por exemplo, com mímica, que são bem interessantes, mas exemplos também de teatro da palavra, teatro com texto de alguns atores importantes brasileiros. Vamos assistir. As histórias que vocês vão ouvir aqui hoje não as escutem com raciocínio e também não as escutem com a ponderação, mas deixem-se levar por elas. E deixem-se levar por elas paradoxalmente, sem acreditar, entendendo-as como uma expressão figurada para não serem tolos, mas ao mesmo tempo sem desconsiderá-las, não lhes atribuindo uma qualidade totalmente ilusória para não serem perversos. Existem certezas anteriores à razão e é delas que vamos falar. Aquele que não enxerga não sabe o que não vê, porque quando sabe o que não vê, de alguma forma já está vendo. Já o que vê pensa que tudo o que vê é o que é. Porque quando sabe que tudo o que vê não é tudo o que é, de alguma forma já está vendo o que não vê. E não há qualquer dúvida de que o perverso dos que dormem é irrelevante diante da tolice dos que estudam sem verdadeira intenção. Quantos de nossos esforços são oferendas ao nada? Um macaco que se sabe macaco, macaco ele não é. Uma cobra que se sabe cobra, não é uma cobra. Um ser humano que se sabe um ser humano, é um ser humano. Agora, um ser humano que não se sabe um ser humano, aí é um cavalo, um macaco, uma cobra, aí eu não sei. Sobe, desgraçado, sobe que vamos partir! Glá, 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 glá. A Inquisição inteira atrás de mim, olha! Pega, joga na fogueira! Previda no ponto! Ei, tem alguém pra costurar a vela? Sobe, desgraçado! Do barco já se via Sevilha lá, aquelas abóboras douradas, vermelhas, em frente a uma praça enorme. Todos os transeuntes passando pra lá, pra cá. Havia uma grande festa onde todos dançavam, cantavam, se festejavam. E lá pras tantas, noite enfiada, depois de meia-noite... Acontece que a rainha deles, Dona Isabela, que era católica, tinha verdadeiro horror dos judeus. E agora eu, novamente, com o fogo da Inquisição queimando meu rabo, a Inquisição pega, joga na fogueira, saí correndo que nem a louca, direito, Havia eu embarcado em uma das naus de um tal Cristóvão, que estava, dizia ele, indo pela terceira vez em busca das terras prometidas do além-mar, de onde ele prometia trazer muitas iguarias, muitas especiarias, mas principalmente muita riqueza, muito ouro. Avistamos terra e chegamos a uma praia deserta. Quer dizer, aparentemente era uma praia deserta. Quando eu vi aquilo, e bateu assim, um senso de preservação humana. Nos amarraram no pau central da tribo e ali ficamos esperando o tempo passar.
Vou me safar, vou me sumir nesse meio dessa floresta, voltar para minha terra. Quando eu acabei de subir, que eu ia passar minha perna pro outro lado da cerca. Clim! O único mistério, então, no teatro é o fazer. Quanto mais se pratica, mais se aprende. E quanto mais se lê, mais entendemos sobre as teorias aliadas à prática. E quanto mais vamos ao teatro, mais a nossa mente vai se dilatando, viajando, se tornando elástica nesse tripé de aprendizado. O importante é começar e não esperar. Os novos atores, assim, vão construindo a sua trajetória e se profissionalizando, adquirindo respeito da comunidade e de seus pares, e também das organizações sérias e patrocinadoras de teatro no Brasil. Respeitável público, que abram as cortinas. Opa, mas espera aí, e se não existirem as cortinas? Não se preocupem, não precisamos de cortinas, basta começar. O espaço é seu, o espaço é nosso. Iniciem a sua trajetória e sejam muito felizes. Até a próxima e Evoé!